Olá, eu sou o Arthur Ribeiro Torrecilhas e juntamente com os professores Rafael Vedovati e a professora Marcela, a gente veio hoje apresentar o nosso relato de experiência, tá? Então convido vocês lá ao pôster, esse relato de experiência intitulado de Execução das atividades de aula prática na modalidade de ensino à distância do curso superior de Tecnologia em Segurança no Trabalho, né? Então, apresentado ali por mim e com os coautores Rafael Vedovati e a professora Marcela Navarro. Bom, a gente abre então esse relato de experiência fazendo uma breve introdução de que a modalidade de ensino à distância EAD, né, ela teve ali, segundo o INEP, um dado de 2018, ela teve um aumento significativo nos últimos anos, tá? E o número de matrículas em cursos de graduação presencial diminuiu ali em torno de 1,2, enquanto entre 2015 e 2016, e a modalidade à distância teve um aumento de 7,2%. Então a gente pode observar que houve um aumento na demanda, um aumento na procura dos cursos de graduação EAD, né? Da modalidade EAD por si. Bom, e muitos cursos ofertados nessa modalidade, eles vão contemplar na sua grade as disciplinas práticas. E essas disciplinas práticas, elas vão agregar um maior conhecimento para esse aluno quando ele entrar no mercado de trabalho, né? Então colocar em prática aquilo que ele necessita aprender, que precisa de uma prática, é um desafio para o EAD, que muitos enxergam como desafio, e nós temos ali uma metodologia para aplicar essa estrutura prática dentro do EAD, né? Então a aplicação dessas aulas práticas, elas vão se demonstrar como um grande desafio na educação à distância, tá? E dessa maneira esse trabalho ele vai ter como objetivo demonstrar, apresentar essa experiência, né, esse relato de experiência da metodologia de ensino dentro dessas atividades práticas na modalidade EAD. Bom, então a metodologia aplicada pelos professores, deixa eu tirar a minha câmera aqui. Então a metodologia aplicada para os professores, pelos professores, é que ao longo das aulas práticas, os discentes eles vão trabalhar com alguns conteúdos apresentados no livro didático digital da disciplina, tá? Na web aula e também com os conteúdos dentro da teleaula, por meio de um roteiro elaborado pelo professor. Então, esse roteiro elaborado pelo professor, ele vai contemplar uma série de itens que vai estruturar essa aula prática. Esses itens, por exemplo, a gente tem ali a localização do conteúdo apresentado, tá? E a unidade exceção do livro didático digital. Então, vai ter um livro didático digital. Deixa eu voltar aqui para mim. Então, vai ter um livro didático digital no qual o aluno vai se basear para executar essas aulas práticas. E lá dentro vai ter essa disciplina, essa aula prática, essa disciplina prática que esse aluno vai realizar. Então ele tem todo o embasamento ali daquela aula prática dentro daquele livro digital dele, tá? Esses itens também do roteiro vai conter o objetivo da aula prática para explicar para aquele aluno por que ele está fazendo aquilo, qual é o objetivo, né, daquilo para ele, certo? Também tem toda a infraestrutura, por exemplo, o que precisa para a realização daquela aula prática, quais equipamentos, quais EPIs, quais EPCs, se precisa de trena, se precisa de computador, se precisa de régua, papel, tudo vai estar dentro dessa infraestrutura necessária para ele realizar essa aula. Tem também daí os procedimentos práticos, que é praticamente um passo a passo de como deve ser executada essa aula, tá? Um checklist dos itens, já resumidamente de como executar essa aula, e os resultados os esperados para essa conclusão da aula prática. Esse roteiro ele vai ser disponibilizado, acho que já dá para voltar aqui, deixa eu voltar à tela grande. Esse roteiro ele vai ser disponibilizado para o aluno, tá? Vai ser disponibilizado para o tutor. Esse tutor ele vai ler esse roteiro, preparar essa aula uma semana antes, para aplicar essa aula prática para os alunos, né?
Então vai ter ali toda essa estrutura que vai sustentar essa aula prática para prover para esses alunos todo esse passo a passo necessário para a execução da aula, para não ter nenhum dado ali faltando, nada faltando para o aluno quando ele for executar a aula. Então a gente conta também com a equipe dos tutores do polo semipresencial, tá? E essa aula ela vai ocorrer ali 90 minutos, né? A pré-aula, onde vai ter 30 minutos de fundamentação e uma videoaula prática do docente de 60 minutos. A gente vai ter, então aqui nessa aula prática, o professor ele vai passar para o aluno, tanto para o aluno quanto para o tutor, né? Ele vai passar ali um vídeo explicando o que ele espera, como executar, como fazer, né, essa aula. O aluno vai assistir e depois que ele assistir, ele vai executar essa aula prática, tá? Tem o pós-aula, onde vai ser feito um relatório desses procedimentos executados, e esse relatório ele é disponibilizado então depois para o professor verificar. E aqui a gente tem algumas fotos, algumas imagens, né, da professora executando uma aula prática. Então aqui ela está utilizando uma aula de prevenção e combate a incêndios, ela está lá. Ela explica nesse momento da aula como combater o incêndio, ela explica como preparar esse ambiente, né, de incêndio para poder executar aqui o combate desse foco de incêndio. Então aqui nesse caso ela está apresentando alguns tipos de extintor de incêndio, né? E no próximo slide a gente observa aqui os alunos executando a mesma atividade da professora. Então a gente consegue ver que é possível a execução dessa aula prática dentro da modalidade EAD. Lógico, com o auxílio, a estruturação da aula pelo professor e depois o acompanhamento desses alunos e também o acompanhamento do professor ao tutor que vai acompanhar esses alunos ali no polo onde essa aula está sendo executada, né? Então, dessa maneira, a gente consegue observar essa série de como a gente executou essas aulas práticas ao longo da disciplina, né? Então, aqui as referências que a gente fez utilização, e esse é o nosso artigo de relato de experiência. Obrigado por terem assistido e até logo.